Ela entrou naquela mansão de avental e cabelo preso, fingindo ser quem não era, porque era a única forma de chegar perto do filho que estava sendo destruído sem saber. O que Helena descobriu dentro daquelas paredes mudou todo o rumo da história. Helena tinha o tipo de dor que não aparece no rosto. Aquela dor surda, profunda, que uma mãe carrega quando sente que algo está errado com o filho e não consegue chegar perto o suficiente para confirmar. Fazia meses que ela tentava falar com Renato. Ligava de manhã, ligava à tarde, mandava mensagem, deixava recado. E sempre aparecia uma resposta, educada, curta, com a voz ou o texto de Viviane no meio, dizendo que ele estava em reunião, que estava viajando, que estava bem e ia ligar assim que pudesse. Renato nunca ligava. E Helena foi deixando de acreditar nas desculpas. Ela não era mulher de fazer escândalo. Tinha criado o filho sozinha, lavando roupa em casa de família, acordando antes do sol e dormindo depois de todo mundo, sem pedir favor e sem se curvar para ninguém. Tinha ensinado Renato que trabalho honesto constrói qualquer coisa, e ele havia provado que aprendeu bem. Construiu uma empresa do zero, cresceu, virou referência no setor, comprou a mansão que Viviane escolheu e que Helena nunca tinha sido convidada a conhecer direito. Visitou uma vez, logo depois do casamento, e Viviane havia sido cordial da forma que machuca. Aquela cordialidade fria, de quem cumpre protocolo e espera você ir embora logo. Desde aquele dia, os convites nunca mais vieram. Foi Marcos quem, sem querer, abriu a porta. Ele ligou para Helena numa tarde comum, querendo saber se ela tinha notícias de Renato, porque ele também estava com dificuldade de falar com um amigo. No meio da conversa, mencionou que tinha visto num grupo de bairro que a mansão estava contratando empregada doméstica por uma agência. Falou sem pensar, só para preencher o silêncio. Mas Helena ouviu aquilo e ficou quieta por alguns segundos, com o coração acelerado. Naquela noite ela não dormiu pensando, e de manhã já sabia o que ia fazer. A agência ficava do outro lado da cidade. Helena chegou cedo, antes de qualquer outra candidata, com o cabelo preso num coque apertado, sem brinco, sem colar, com uma blusa simples e uma postura de quem já fez esse tipo de trabalho a vida inteira, porque tinha feito mesmo. Se apresentou com um nome diferente do seu, usou o sobrenome da mãe que poucos conheciam e respondeu cada pergunta com a segurança de quem não precisa inventar nada, porque está falando de uma vida real. Foi aprovada em menos de uma hora. A responsável da agência disse que a vaga era urgente e que a entrevista com a contratante seria no dia seguinte. Helena saiu da agência com o endereço na mão e um frio no estômago que ela reconhecia. Era o mesmo frio de quando Renato era pequeno e ficava doente no meio da noite. Aquele aperto de mãe que mistura medo com determinação e, no final, vira coragem. A mansão era exatamente o que ela imaginava. Grande demais para duas pessoas, fechada demais para um lar de verdade. O portão era alto, o jardim era perfeito, as flores eram do tipo que alguém cuida, mas ninguém colhe. Helena entrou pela porta de serviço, como mandam as regras, e esperou sentada numa cadeira de plástico no corredor dos fundos, enquanto Viviane terminava não se sabe o que lá dentro. Quando Viviane apareceu, Helena precisou de todo o controle que tinha para não deixar nada aparecer no rosto. A nora estava impecável. Cabelo liso, postura ereta, olhar que avaliava tudo em segundos. Olhou para Helena da cabeça aos pés, com aquela rapidez de quem está acostumado a decidir o valor das coisas pela aparência, e começou a fazer perguntas sem nem se apresentar. Queria saber sobre experiência anterior, sobre disponibilidade de horário, se tinha referências, se morava longe, se tinha filhos que pudessem atrapalhar o trabalho. Helena respondeu tudo com calma, no ritmo certo, sem ansiedade e sem subserviência. Apenas com a dignidade natural de quem sabe quem é, mesmo quando está fingindo ser outra pessoa.
Viviane assinou a papelada sem olhar nos olhos de Helena uma segunda vez e disse antes de se virar para ir embora: "Começa amanhã cedo. Dona Cida vai te mostrar a rotina. Não gosto de precisar repetir as coisas." Não teve aperto de mão. Não teve nome. Não teve olhar humano. Helena assentiu e disse que estaria lá. Dona Cida estava esperando na cozinha quando Helena chegou no dia seguinte. Era uma mulher de cabelos grisalhos, mãos grossas de quem trabalha há décadas, e um olhar que dizia muito mais do que a boca estava disposta a falar. Mostrou os cômodos, explicou a rotina, ensinou onde ficava cada coisa. E durante todo esse tempo ficou observando Helena com uma atenção que não era comum entre pessoas que acabaram de se conhecer. Era como se estivesse procurando alguma coisa no rosto dela, como se estivesse tentando confirmar uma intuição. No final do tour pela casa, quando as duas estavam sozinhas na lavanderia, Dona Cida parou, olhou para os lados e falou baixo: "Você não é empregada." Helena não respondeu de imediato. Olhou para a outra mulher e viu que não era acusação. Era reconhecimento. "Sou enquanto precisar ser," Helena respondeu. Dona Cida ficou quieta por um momento. Depois, assentiu devagar, como quem acabou de tomar uma decisão importante, e voltou a andar, como se nada tivesse sido dito. A mansão tinha uma rotina que parecia normal por fora e soava errada por dentro. Viviane saía toda manhã, depois que Renato ia para o trabalho. Sempre arrumada, sempre com pressa, sempre com uma história diferente sobre para onde ia. Voltava antes do almoço, trocava de roupa. E quando Renato chegava no fim do dia, estava sentada na sala como se nunca tivesse saído. Era uma performance. Helena reconhecia porque havia passado anos observando pessoas em casas alheias e tinha aprendido cedo que a diferença entre uma casa feliz e uma casa fingindo ser feliz não estava nos móveis, estava no ar. O ar daquela mansão era pesado. Renato chegou naquela primeira noite por volta das 8. Helena estava recolhendo os últimos itens da cozinha quando ouviu a porta principal abrir. Ficou de costas, com as mãos ocupadas, e esperou. Ouviu os passos dele, mais lentos do que ela lembrava, mais pesados, como de alguém que está carregando algo que não sabe nomear. Ouviu Viviane cumprimentá-lo com uma voz que mudava de tom quando ele estava perto, mais suave, mais calculada, e então ele entrou na cozinha para pegar água. Helena estava de costas. Ouvia a respiração do filho a menos de 2 metros. Sentiu a garganta fechar e os olhos arderem, não de tristeza, mas daquele amor que dói porque é grande demais para caber no peito. Girou o corpo devagar, de cabeça baixa, e saiu da cozinha sem levantar o rosto. Renato não a reconheceu. Claro que não reconheceu. Ela era uma empregada nova, de avental, de cabeça baixa, em mais um dia exausto de um homem que estava sendo consumido por dentro sem entender o motivo. Helena foi até o quartinho que Viviane havia designado para ela. Fechou a porta, sentou na beira da cama e ficou olhando para o chão por um tempo que não soube medir. Depois, respirou fundo, levantou e foi até a janela pequena que dava para o jardim dos fundos. Foi nesse momento que ouviu. Viviane estava na varanda, do outro lado da casa, falando ao telefone com uma voz baixa e firme que o silêncio da noite carregou até Helena com uma clareza perturbadora. "Ele assina o que eu mandar. Pode deixar que eu cuido da minha parte. Ninguém vai descobrir nada." Helena ficou imóvel com a mão na janela e o coração na garganta. Ninguém ia descobrir nada, mas ela já estava dentro. O primeiro raio de sol ainda não tinha aparecido quando Helena já estava de pé. Não era insônia. Era aquele estado de alerta que uma mãe desenvolve depois de anos ouvindo cada barulho da casa, cada respiração diferente, cada silêncio que não deveria ser silêncio. Ela havia dormido pouco e pensado muito, e quando o relógio marcou o horário de começar, levantou sem hesitar e foi para a cozinha como se aquele lugar fosse dela há anos. A rotina da mansão começava cedo.
Dona Cida chegava antes de todo mundo, abria as janelas da área de serviço, colocava o café e ficava organizando as coisas com aquele movimento automático de quem repete os mesmos gestos há tanto tempo que o corpo já não precisa pensar. Helena se encaixou nessa rotina sem fazer barulho, sem fazer perguntas desnecessárias, sem chamar atenção. Aprendeu rápido onde ficava cada coisa, qual era o horário de cada refeição, o que Viviane gostava de encontrar pronto quando descia, e o que Renato tomava antes de sair para o trabalho. Era chá. Todo dia, antes de qualquer coisa, Renato tomava uma xícara de chá que Viviane preparava pessoalmente. Helena notou isso logo no segundo dia. Havia algo naquele gesto que destoava. Viviane não era mulher de fazer nada na cozinha. Não tocava em panela, não abria a geladeira, não sabia onde ficavam os talheres. Mas o chá ela preparava. Sempre ela, sempre antes de Renato descer. E sempre deixava a xícara tampada sobre a bancada, esperando. Helena guardou essa observação dentro de si, sem dizer nada para ninguém. Foi no terceiro dia que Dona Cida começou a falar de verdade. Não foi de uma vez, foi aos pedaços, como quem solta o peso aos poucos com medo de tombar se soltar tudo junto. Começou enquanto as duas limpavam o corredor do segundo andar, longe de qualquer câmera, longe de qualquer ouvido. Dona Cida falou baixo, de costas para Helena, passando o pano na mesma parte do chão pela terceira vez. Disse que antes dela havia tido 3 empregadas em menos de 1 ano. A primeira foi embora, depois de uma semana, dizendo que o ambiente da casa a deixava desconfortável e que não conseguia explicar direito o motivo. A segunda foi demitida depois de ser vista saindo do corredor perto do escritório de Viviane. Viviane disse que ela estava bisbilhotando e a mandou embora naquele mesmo dia, sem direito à explicação. A terceira ficou quase 2 meses. Era uma mulher mais velha, calada, que fazia o trabalho sem encrenca e não fazia perguntas. Mas um dia sumiu. Dona Cida chegou de manhã e o quartinho dela estava vazio, a cama arrumada, como se nunca tivesse sido usada. Viviane disse apenas que ela havia pedido demissão durante a noite e ido embora. Ninguém viu ela sair. Ninguém teve contato com ela depois. Helena ouviu tudo sem interromper. Quando Dona Cida terminou, ficou em silêncio por alguns segundos e então perguntou com cuidado: "Você tentou falar com o Renato sobre alguma dessas coisas?" Dona Cida parou de passar o pano. Não se virou. "Uma vez", ela disse. "Só uma vez. Fui até ele no escritório quando ela não estava em casa e tentei dizer que estava preocupada com algumas coisas que via. Ele me ouviu, mas os olhos dele estavam distantes, sabe? Como se as palavras chegassem, mas não encaixassem direito. Ficou me olhando do jeito que criança olha quando está com sono, presente e ausente ao mesmo tempo. Aí ela chegou antes do esperado e eu saí. Naquela noite, Viviane me chamou na cozinha e disse com aquele sorriso dela que funcionário bom é funcionário que faz o trabalho e não cria história. E que ela tinha certeza que eu era uma funcionária boa." Helena sentiu um arrepio subir pela espinha. "E você ficou calada depois disso?" "Fiquei", Dona Cida confirmou, finalmente se virando. Os olhos dela estavam cheios. "Tenho família para sustentar. Tenho medo. Mas também tenho muita coisa guardada aqui dentro que está pesando demais faz tempo." Naquela tarde, enquanto Viviane estava fora, como estava toda tarde, com a mesma pressa de sempre, e a mesma história vaga de compromisso, Helena aproveitou para fazer algo que havia planejado desde a noite anterior. Foi até a lavanderia, abriu o armário onde ficavam os produtos de limpeza e começou a procurar com calma, movendo cada item com cuidado para não deixar nada fora do lugar. Estava quase desistindo quando encontrou, no fundo do armário, atrás de um galão de água sanitária e de um pacote de flanelas dobradas, havia um envelope pardo, amarelado nas bordas, do tipo que fica escondido há tempo demais. Helena pegou, verificou que estava sozinha e abriu. Eram fotos. 5 fotos impressas em papel comum, levemente desbotadas. 3 delas mostravam um homem que Helena não conhecia.
de meia idade, bem vestido, sempre de óculos escuros, em diferentes lugares, em diferentes dias. Numa das fotos, ele estava próximo da entrada de um prédio comercial. Em outra, estava sentado numa mesa de restaurante. Na terceira, estava parado na calçada, em frente a um banco, olhando para o lado. As outras duas fotos eram de documentos. Parecia extrato bancário, com números que Helena não conseguiu decifrar completamente, mas que tinham o nome de Viviane no cabeçalho. Alguém havia reunido aquelas fotos com um propósito. Alguém havia guardado aquele envelope ali dentro com a intenção de que fosse encontrado, ou com a intenção de que não fosse. Helena não sabia ainda qual das duas opções era a certa. Guardou o envelope dentro da roupa, foi até o banheiro de serviço e ficou ali parada por um momento, olhando para o próprio rosto no espelho. Estava mais funda do que pensava. Muito mais. Renato chegou mais cedo naquela noite. Helena estava varrendo o corredor da entrada quando ouviu a porta abrir e os passos entrarem sem o peso costumeiro do fim do dia. Ela não se mexeu, continuou varrendo, de cabeça levemente inclinada. E pela primeira vez, desde que havia chegado àquela casa, conseguiu observar o filho de perto, com tempo, sem precisar desviar o olhar imediatamente. O que viu apertou o coração de um jeito que ela não esperava. Renato estava magro. Não de um jeito que aparecia em foto ou que alguém notaria numa conversa rápida, mas do jeito que uma mãe nota. Aquele jeito que passa pelo rosto, pelo pescoço, pelo jeito que a roupa assenta no ombro. As mãos dele, quando colocou a chave sobre o aparador, tremiam levemente, um tremor quase imperceptível, mas que Helena viu. Os olhos estavam fundos, com aquela palidez ao redor que não é cansaço de trabalho, é cansaço de dentro. Ele não cumprimentou Helena, não porque fosse mal educado. Ela sabia que não era, mas porque simplesmente não a viu. Passou pelo corredor, olhando para o chão, subiu a escada devagar e sumiu no andar de cima. Poucos minutos depois, Viviane chegou. E foi como se alguém tivesse acendido todas as luzes da casa ao mesmo tempo. Ela entrou falando, jogou a bolsa no sofá com um movimento que parecia ensaiado para parecer descontraído, subiu a escada chamando o nome de Renato com aquela voz que mudava de timbre quando ele estava por perto, mais suave, mais envolvente, mais de novela. Helena ouviu tudo do corredor e ficou quieta com a vassoura na mão. Mais tarde, durante o jantar que serviu em silêncio, observou os dois à mesa. Viviane falava, gesticulava, ria em momentos calculados. Renato respondia pouco, comia menos ainda, e às vezes ficava olhando para o prato com uma expressão vaga, como se estivesse tentando se lembrar de algo que ficava escapando toda vez que chegava perto. Quando Helena recolheu as xícaras da sobremesa, passou atrás de Renato e, por uma fração de segundo, sem que ninguém visse, colocou a mão levemente nas costas da cadeira onde ele estava sentado. Não tocou nele, mas ficou ali por um segundo, que durou muito mais do que um segundo. Depois foi para a cozinha lavar a louça com os olhos ardendo. A madrugada chegou pesada e quieta. Helena estava deitada de olhos abertos quando ouviu. Primeiro achou que era o vento ou algum barulho da rua, mas o som continuou, abafado, irregular, vindo do andar de cima com aquela característica inconfundível de quem está tentando não ser ouvido. Era choro. Choro de homem que não quer chorar, aquele tipo que sai aos pedaços, sufocado, interrompido, como se a pessoa estivesse em guerra com os próprios sentimentos e estivesse perdendo. Era Renato. Helena ficou deitada ouvindo o filho chorar no banheiro do andar de cima, sem poder fazer nada, sem poder subir, sem poder bater na porta e dizer que estava ali, que sempre esteve ali, que nunca ia a lugar nenhum. Ficou com os olhos abertos no teto e a mão fechada sobre o lençol, até o choro parar. Quando a casa voltou ao silêncio, ela ficou assim por mais um tempo. Depois, respirou fundo, fechou os olhos e estava quase cedendo ao sono quando ouviu a batida suave na porta. 3 batidas leves, discretas, de quem não quer acordar a casa. Helena se levantou e abriu.
Dona Cida estava do lado de fora com o rosto pálido e os olhos de quem não dormiu. Tinha algo nas mãos, um caderno velho, encapado com plástico transparente amarelado, do tipo que se usa para proteger livro de escola. Estendeu para Helena sem dizer nada por alguns segundos. Depois falou tão baixo que Helena precisou se inclinar para ouvir. Era da moça que trabalhou aqui antes de mim. Ela deixou escondido dentro do colchão desse quartinho antes de ir embora. Só encontrei semanas depois, quando troquei o colchão. Li uma parte e não consegui continuar. Lê com calma e não deixa ninguém ver. Helena pegou o caderno com as duas mãos. Dona Cida olhou para os dois lados do corredor, virou as costas e foi embora no escuro sem fazer barulho. Helena fechou a porta, sentou na beira da cama e colocou o caderno no colo. A capa estava gasta, as bordas amassadas. Dentro dela havia páginas e páginas de letra miúda, apertada, escrita com a urgência de quem precisa registrar antes que a memória ou a coragem acabem. Ela abriu na primeira página e começou a ler. A letra era miúda e apertada, do tipo que a mão escreve quando a cabeça está correndo mais rápido do que os dedos conseguem acompanhar. Helena leu a primeira linha 3 vezes antes de conseguir absorver o que estava escrito. Não porque fosse difícil de entender, mas porque o peso daquelas palavras precisava de um momento para pousar. Se alguém encontrar isso, por favor, não ignore. Eu tentei falar e ninguém me ouviu. Helena respirou fundo e continuou. A mulher que havia escrito aquele caderno se chamava Teresa. Tinha trabalhado na mansão por quase 2 meses. Chegado pela mesma agência, passado pela mesma entrevista fria com Viviane, dormido no mesmo quartinho de paredes bege onde Helena agora estava sentada. Teresa escrevia com uma honestidade crua, sem drama desnecessário, sem floreio, só os fatos na ordem em que aconteceram, como alguém que sabe que pode não ter muito tempo e precisa ser clara. Nas primeiras páginas, ela descrevia a rotina da casa, o comportamento de Viviane, as ausências diárias, as ligações escondidas, coisas que Helena já havia observado por conta própria. Mas a partir da 5ª página, o relato mudava de tom. Teresa havia notado o chá. Escreveu que no começo achou normal. Um casal, uma rotina, marido que gosta de chá antes de sair. Mas numa manhã em que Viviane havia saído mais cedo do que o costume, Teresa estava na cozinha quando Renato desceu e perguntou onde estava o chá. Ela disse que ia preparar. E ele, sem pensar, respondeu que não precisava, que ele nem gostava muito de chá, mas que Viviane insistia tanto que havia virado hábito. Helena parou de ler. Ficou olhando para aquela frase por um longo momento. Ele nem gostava muito de chá. Uma frase simples, uma frase que sozinha não significava nada, mas dentro daquele caderno, depois de tudo que Teresa havia descrito antes, significava tudo. Continuou lendo. Teresa havia começado a prestar atenção no chá. Observou que Viviane preparava sempre com a porta da cozinha fechada. Algo que não era padrão, já que a cozinha daquela mansão era aberta para a sala de estar. Observou que o preparo demorava mais do que deveria para uma xícara simples. E observou que depois de algumas semanas tomando aquele chá todo dia, Renato havia começado a mudar, mais lento nas respostas, mais distante nos olhos, dormindo mais do que o normal nos fins de semana, acordando com dores de cabeça que ele atribuía ao excesso de trabalho. Teresa havia escrito no caderno, com letra ainda mais apertada naquele trecho: "Não sei o que está naquele chá, mas sei que não é só chá." Helena fechou o caderno por um instante e colocou a mão sobre ele, como se precisasse conter o que estava dentro. O quartinho estava escuro, a mansão estava em silêncio, e lá fora a madrugada seguia indiferente a tudo aquilo. Ela ficou assim por alguns segundos, não paralisada, mas reorganizando, porque havia uma diferença entre suspeitar e ter confirmação.
E aquele caderno estava empurrando ela da suspeita para a confirmação com uma velocidade que o coração mal conseguia acompanhar. Abriu de novo e leu até o fim. Nas últimas páginas, Teresa descrevia a tentativa de falar com Renato, uma conversa rápida no corredor, quando Viviane não estava. Disse que ele a ouviu com aquela expressão vaga que Helena já conhecia. Concordou que estava se sentindo estranho ultimamente e prometeu prestar atenção. 2 dias depois, Teresa foi chamada por Viviane e demitida sem explicação. Ela não disse o motivo, só disse que eu podia ir, com o sorriso dela, aquele sorriso que não chega nos olhos. A última frase do caderno era curta. Eu fui embora porque fiquei com medo, mas me arrependo todo dia de ter ido. Helena guardou o caderno dentro da fronha do travesseiro e ficou deitada de olhos abertos até o céu, do lado de fora, começar a clarear. Quando levantou, tinha um plano. Naquela manhã, ela foi para a cozinha mais cedo do que o costume. Dona Cida ainda não havia chegado. A mansão estava quieta, com aquele silêncio de madrugada que a luz do amanhecer ainda não tinha dissolvido. Helena foi direto para a despensa. Abriu com calma, começou a mover os itens um por um, devagar, sem pressa, sem barulho. Estava quase na última prateleira quando encontrou. Era um vidro pequeno, transparente, sem rótulo, com uma tampa preta de rosca. Tinha dentro um líquido levemente escuro, menos que um dedo de altura, quase imperceptível se você não estivesse procurando. Helena não tocou com as mãos. Pegou um saquinho plástico que estava dobrado na gaveta ao lado, envolveu o vidro com cuidado e tirou uma quantidade minúscula com uma colher de café que depois jogou fora. Guardou a amostra, colocou o vidro de volta exatamente como estava. Mesma posição, mesmo ângulo, mesmo espaço entre os outros itens, e saiu da despensa antes que a casa começasse a acordar. Mais tarde, quando foi ao mercado buscar os itens da lista de Viviane, encontrou numa farmácia próxima um pequeno recipiente para a amostra, colocou o material dentro e lacrou. De volta à mansão, esperou o momento certo e mandou uma mensagem para Dr. Rivaldo, um médico que havia cuidado dela anos antes, um homem sério e discreto que ela sabia que não faria perguntas desnecessárias antes de ajudar. Escreveu apenas: preciso que analise isso com urgência. É sério, não comenta com ninguém. Depois foi limpar o andar de cima como se nada tivesse acontecido. Foi no dia seguinte que Viviane começou a observá-la de forma diferente. Não era nada que pudesse ser nomeado facilmente. Não era uma acusação, não era uma pergunta direta. Era um olhar. Aquele tipo de olhar que alguém lança quando está tentando encaixar uma peça que não fecha. Viviane passou o dia circulando pela casa com aquela presença que enchia o ambiente e em 3 momentos diferentes, Helena sentiu os olhos da nora pousarem nela por tempo demais. Na terceira vez, Helena estava varrendo o corredor da entrada. Viviane parou a alguns metros com o celular na mão, mas sem olhar para ele, e disse com uma leveza muito ensaiada: "Você é de onde mesmo?" "Do interior", Helena respondeu sem pausar a vassoura. "Interior de onde?" "Uma cidade pequena. O nome não diz nada para quem não é de lá." Viviane ficou olhando por mais alguns segundos. "Você me parece familiar. Juro que tenho essa sensação desde que você chegou." Helena levantou o rosto e encarou a nora com uma expressão absolutamente neutra. "Deve ser impressão. Tenho um rosto muito comum." Viviane deu um sorriso que não era sorriso e foi embora. Helena esperou os passos sumirem no corredor e só então deixou a vassoura encostar na parede para que a mão tivesse algo para segurar. Naquela tarde, enquanto estendia roupa no quintal, o celular vibrou no bolso do avental. Era Dr. Rivaldo. Helena olhou para os lados, foi até o canto mais distante do quintal, perto do muro coberto de trepadeira, e abriu a mensagem. O médico tinha escrito 3 linhas, só 3. Mas cada palavra daquelas 3 linhas era pesada o suficiente para mudar tudo. Ele havia identificado a substância.
Disse que era um composto utilizado de forma controlada em contextos específicos, que em doses baixas e contínuas ao longo do tempo afetava a clareza de raciocínio, a memória recente e a capacidade de julgamento de quem ingeria. Disse que os efeitos eram graduais, quase imperceptíveis no dia a dia, mas cumulativos. E disse, na última linha, com a objetividade de quem escolhe as palavras com muito cuidado: Helena, quem está tomando isso precisa parar imediatamente, e você precisa me ligar hoje. Helena ficou parada com o celular na mão e o sol da tarde batendo no rosto, como se o mundo lá fora não soubesse o que estava acontecendo dentro daquele quintal. Renato estava sendo afetado há semanas. O distanciamento, o tremor nas mãos, o choro sem explicação no banheiro, os olhos que não focavam direito, tudo tinha um motivo, e o motivo tinha nome. Ela guardou o celular, pegou o lençol que ainda estava na cesta e começou a estender com mãos que não tremiam, porque Helena havia aprendido muito cedo na vida que tem hora que o corpo precisa continuar funcionando, mesmo quando o coração está em pedaços. Mas por dentro, uma coisa havia mudado. Ela não estava mais apenas investigando, agora estava em uma corrida. Helena não ligou para Dr. Rivaldo naquela tarde. Não porque não quisesse, mas porque sabia que se abrisse a boca para falar sobre aquilo em voz alta, alguma coisa dentro dela ia partir antes da hora. E ela não podia se dar ao luxo de partir agora. Precisava continuar de pé. Precisava continuar sendo a empregada de avental que varreia o corredor e abaixa a cabeça quando Viviane passa. Mandou uma mensagem curta. Recebi. Entendi tudo. Falo com você em breve. Guardou o celular e foi preparar o jantar. A noite dentro da mansão tinha um peso diferente das outras. Viviane estava mais quieta do que o costume. Ficou a maior parte do tempo no escritório do segundo andar, com a porta fechada, o que era incomum. Renato chegou no horário de sempre, comeu pouco, conversou menos ainda e foi dormir antes das 10. Helena recolheu a mesa, lavou a louça, apagou as luzes da cozinha e foi para o quartinho com a cabeça mais cheia do que jamais havia estado. Deitou. Ficou olhando para o teto. E foi então que a memória veio. Não foi gradual, foi de uma vez, como essas lembranças que ficam guardadas em algum lugar fundo e de repente sobem sem pedir licença. Helena estava olhando para o teto do quartinho da mansão, mas estava vendo outra coisa. Estava vendo o beco de paralelepípedo da rua onde havia criado Renato, as casas coladas uma na outra, as crianças brincando na calçada enquanto as mães conversavam nas portas. Estava vendo Sônia de cabelo escuro, sorriso fácil, sempre com uma história na ponta da língua. Tinham sido vizinhas por anos. Não amigas íntimas, mas do tipo que se cobre quando precisa, que guarda a chave de casa uma da outra, que empresta ovo quando falta no meio do almoço. Sônia tinha 2 filhas pequenas e um marido que aparecia pouco. Vivia apertada, reclamava bastante, mas tinha aquele jeito expansivo que fazia as pessoas gostarem dela antes de conhecê-la de verdade. Helena lembrou do dia em que começou a perceber que algo estava errado. Uma vizinha a parou na rua, com um semblante constrangido, e perguntou se ela tinha conseguido pagar o que havia pedido emprestado. Helena não entendeu. A vizinha explicou. Disse que Sônia havia pedido dinheiro em nome de Helena, dizendo que ela estava passando por um momento difícil e tinha vergonha de pedir diretamente. Helena sentiu o chão mover. Começou a perguntar para outras pessoas do bairro e foi descobrindo, uma conversa por vez, que Sônia havia feito isso com pelo menos 8 famílias diferentes, sempre usando o nome de Helena, sempre com uma história diferente, sempre prometendo devolver em nome de quem não sabia que estava sendo usado. Helena havia tentado conversar com Sônia antes de fazer qualquer coisa. Bateu na porta, esperou, tentou de novo. Sônia abriu na terceira vez com os olhos desviando e a voz defensiva antes mesmo de ouvir a primeira palavra. A conversa não foi bem. Sônia negou, depois minimizou, depois chorou.
Depois, acusou Helena de estar exagerando, de querer destruir sua reputação, de ser uma vizinha invejosa que não aguentava ver os outros bem. Helena tinha contado a verdade para os vizinhos. Não por maldade, mas porque seu nome estava sendo usado, sua reputação estava sendo destruída e ela não tinha outra forma de se defender. Apresentou os nomes, os valores, as histórias que cada um havia ouvido. A verdade falou por si mesma. Sônia perdeu tudo que havia construído naquele bairro em questão de dias. E foi embora com as filhas pequenas, sem dizer para onde, gritando palavras que Helena ouviu da calçada e nunca esqueceu. Agora, deitada no escuro da mansão do filho, Helena fechou os olhos e tentou fazer a conta que o coração já estava fazendo antes da cabeça. Sônia tinha 2 filhas. Viviane tinha uma irmã mais nova. O sobrenome de Viviane, que ela havia visto nos documentos da agência, que sempre pareceu familiar, de um jeito que ela não conseguia localizar, era o sobrenome do marido de Sônia. Helena abriu os olhos. Ficou imóvel por um longo momento, com aquela certeza se instalando dentro do peito, como algo que sempre esteve lá, mas precisou de tempo para encontrar o próprio lugar. Viviane era filha de Sônia. E não havia chegado até Renato por acaso. De madrugada, Helena se levantou, foi até a janela e ficou olhando para o jardim escuro sem ver nada. Estava tentando organizar o tamanho daquilo, não apenas o que Viviane havia feito, mas o motivo. Uma criança que cresceu ouvindo da mãe que Helena havia destruído a família delas. Uma criança que virou adulta carregando aquilo como verdade. Que estudou, planejou, pesquisou, encontrou o filho de Helena e decidiu que ia pegar tudo que ele tinha como forma de acertar uma conta que nunca foi real. E Renato estava no meio disso tudo sem saber de nada. Helena sentiu uma dor que não era raiva, era algo mais fundo, mais complicado. A dor de entender que o filho havia sido usado como instrumento de uma história que começou antes dele existir. Que os anos que ele havia passado ao lado de Viviane, as decisões que havia tomado, os afastamentos da mãe que havia aceitado, tudo isso havia sido construído sobre uma mentira que uma mulher contou para as próprias filhas para não precisar encarar o próprio erro. Ficou na janela até sentir que ia conseguir respirar direito. Depois foi até a cama, pegou o celular e mandou uma mensagem para Marcos. Não explicou nada. Disse apenas que precisava falar com ele, que era urgente e que ele não podia comentar com Renato nem com Viviane. Pediu que viesse à mansão nos próximos dias com qualquer desculpa que parecesse natural. Marcos respondeu em menos de 2 minutos, o que confirmou o que Helena já suspeitava. Ele estava acordado. E quem está acordado de madrugada, com o celular na mão esperando mensagem, é porque também está carregando algo. A resposta dele era curta, mas dizia muito. Eu sei que alguma coisa está errada faz tempo. Pode contar comigo. Vou aí. Helena ficou olhando para aquela mensagem por alguns segundos. Depois guardou o celular e foi para a cozinha beber água. E foi nesse momento, no silêncio completo da madrugada, que ouviu algo que não deveria estar ouvindo. Passos no corredor do andar de cima, lentos, irregulares, indo em direção à escada. Helena se posicionou de forma que ficasse encoberta pela sombra da geladeira e esperou. Os passos desceram a escada com cuidado. Uma pessoa que não queria fazer barulho, mas que estava com dificuldade de se mover com coordenação normal. E quando a figura chegou à entrada da cozinha e a luz fraca do jardim iluminou o rosto, Helena viu que era Renato. Ele estava de olhos semiabertos, com a expressão de alguém que não está completamente acordado, mas também não está dormindo. Ficou parado na entrada da cozinha olhando para o nada por alguns segundos. Depois falou, não para Helena, porque não havia visto Helena. Falou para o escuro com uma voz baixa e rouca, que ela mal reconheceu como a voz do filho. Mãe, só isso, uma palavra. Solta no escuro da cozinha de madrugada, como quem chama por alguém que não está mais por perto.
Helena ficou imóvel com a mão no balcão e os olhos cheios. Renato ficou parado por mais alguns segundos. Depois, virou devagar e voltou para o andar de cima com os mesmos passos irregulares. Helena ouviu os passos sumirem. Ouviu o silêncio voltar e ficou ali parada no escuro da cozinha, sem conseguir se mover por um tempo que não soube medir. O filho estava chamando por ela, sem saber que ela estava ali. Estava chamando por ela sem saber que ela havia entrado naquela casa, aberto mão de tudo, colocado um avental e dobrado o próprio orgulho. Tudo por ele. Tudo para chegar perto o suficiente para protegê-lo de algo que ele não conseguia ver. Helena secou os olhos com as costas da mão e tomou a decisão que havia estado adiando desde que pisou naquela casa pela primeira vez. Não dava mais para esperar o momento perfeito. Não dava mais para reunir mais uma prova, montar mais um argumento, planejar mais um passo. Renato estava chamando pela mãe no escuro, e a mãe estava ali, a poucos metros, fingindo ser outra pessoa. Isso ia acabar. Em breve ia acabar. Helena acordou antes do alarme com aquela clareza de quem não dormiu de verdade, mas descansou o suficiente para agir. Ficou deitada por exatamente 1 minuto, contou. E nesse minuto passou por tudo o que ia fazer, na ordem, sem pressa e sem hesitação. Depois levantou, lavou o rosto, olhou para o próprio reflexo no espelho pequeno acima da pia e disse baixinho para si mesma uma coisa que a mãe dela dizia quando a situação era difícil demais para enfrentar de olhos fechados. Abre o olho, endireita a espinha e vai. Foi. Amanhã começou igual a todas as outras. Café, rotina, Viviane descendo impecável, Renato saindo para o trabalho com os ombros curvados e os olhos que não focavam direito. Helena serviu, recolheu, limpou e em nenhum momento deixou que o rosto entregasse o que estava acontecendo por dentro. Mas antes de Renato sair, Helena fez algo que não havia feito nos dias anteriores. Quando ele passou pelo corredor com a pasta na mão, ela estava parada perto da janela com um pano de prato e disse com uma voz calma e direta, sem olhar para ele: "O senhor esqueceu o celular na bancada da cozinha." Renato parou, olhou para ela, voltou para pegar o celular. E quando passou por ela de novo, por uma fração de segundo, seus olhos pousaram no rosto de Helena com uma demora diferente de todas as outras vezes. Não foi reconhecimento. Ainda não. Foi aquela sensação que o corpo tem antes que a memória encontre o caminho. Como quando um cheiro te leva para um lugar que você não consegue nomear, mas que conhece de alguma forma que não é explicável. Renato saiu sem dizer nada. Helena ficou parada com o pano de prato na mão e o coração batendo fora do ritmo. Marcos chegou antes do almoço. Helena havia combinado com ele que usasse como desculpa um documento que precisava da assinatura de Renato. Algo simples, crível, que não levantasse suspeita. Mas quando o interfone tocou e Viviane atendeu, Helena ficou parada do outro lado da parede, ouvindo a conversa. E percebeu que Viviane havia deixado Marcos entrar sem questionar muito. Isso a preocupou mais do que se ela tivesse negado. Viviane que não questiona é Viviane que está calculando. Marcos entrou pela sala principal e Helena o viu pela primeira vez em muito tempo. Ele estava diferente, mais tenso, com aquela expressão de quem carrega algo que está pesando mais do que o corpo consegue esconder. Quando os olhos dele encontraram os de Helena, uma empregada que ele não deveria conhecer, ele sustentou o olhar por exatamente 2 segundos, sem piscar. Depois desviou. Perfeito. Haviam combinado isso na troca de mensagens. Viviane os deixou na sala e subiu dizendo que ia avisar Renato que Marcos estava lá. Helena se aproximou de Marcos rápido e baixo. "Você trouxe?" "Trouxe tudo." Ele respondeu no mesmo tom, com a mão no bolso interno do paletó. "Extratos, contratos, registros da empresa dele que foram alterados sem autorização. E mais uma coisa que você não me pediu, mas que você precisa ver. Depois... Agora fica aqui e não entrega nada antes de eu sinalizar."
Marcos assentiu. Helena voltou para o corredor. Renato chegou mais cedo do que Viviane esperava. Marcos havia ligado para ele antes de vir, sem contar o motivo real, apenas dizendo que precisava conversar sobre algo relacionado à empresa, pessoalmente, que não podia ser por telefone. Renato havia saído da reunião no meio e vindo direto. Quando entrou pela porta principal e viu Marcos na sala, abraçou o amigo com aquele aperto de quem está precisando de chão firme sem saber que está precisando. Viviane desceu a escada alguns minutos depois, e quando viu Renato ali antes do horário esperado, algo passou pelo rosto dela tão rápido que só quem estava prestando muita atenção teria visto. Helena estava prestando muita atenção. Viviane recalibrou em segundos. Sorriu. Foi até Renato, colocou a mão no braço dele com aquela naturalidade de quem ensaiou o gesto até virar reflexo. Amor, que surpresa! Não sabia que você vinha mais cedo. Marcos disse que era importante. Claro. Vou pedir para trazerem café. Ela virou para chamar Helena, e quando seus olhos encontraram os de Helena no corredor, parou por meio segundo. Não era o olhar de patroa para a empregada. Era o olhar de alguém que está somando 2 e 2 e não está gostando do resultado. Pode trazer o café, Viviane disse devagar. Sim, senhora. Helena foi para a cozinha. Ficou lá dentro por exatamente o tempo necessário para preparar o café e usou esses minutos para pegar o envelope com as fotos que havia guardado dentro da sua bolsa desde o dia em que encontrou na lavanderia. Colocou o envelope dentro do avental. Respirou fundo e voltou para a sala. O que aconteceu nos minutos seguintes, Helena havia planejado. Mas o que sentiu enquanto acontecia, nenhum planejamento do mundo poderia ter preparado. Ela colocou a bandeja sobre a mesa de centro. Renato e Marcos estavam sentados no sofá, Viviane numa poltrona à esquerda com as pernas cruzadas e o sorriso no lugar. Helena ficou de pé ao lado da mesa por um momento, e então, com um movimento lento e deliberado, tirou o avental. Viviane franziu a testa. O que você está... Helena soltou o cabelo e se virou para Renato. O silêncio que caiu naquela sala foi do tipo que antecede algo grande. Renato olhou para ela, e dessa vez não foi a fração de segundo do corredor, não foi o lampejo sem nome de antes. Foi o reconhecimento inteiro, chegando de uma vez, como uma porta que estava emperrada e de repente cede. Ele ficou de pé tão rápido que a xícara sobre a mesa chacoalhou. Mãe! Dessa vez não foi no escuro da madrugada, perdido e sem saber que ela estava ali. Foi com os olhos abertos e a voz partida, e os 2 passos que ele deu até chegar perto dela foram os passos mais rápidos e mais lentos, ao mesmo tempo que Helena já havia visto na vida. O abraço que Renato deu na mãe foi do tipo que não precisa de palavra nenhuma. Foi o abraço de um filho que estava se afogando sem saber e que acabou de perceber que tinha chão debaixo dos pés. Helena fechou os olhos e segurou o filho com uma força que não sabia que ainda tinha. 5 segundos. 10, 15. Viviane não disse nada durante esse tempo. Ficou na poltrona com o sorriso congelado no rosto, processando. Foi Renato quem quebrou o abraço primeiro. Não porque quisesse, mas porque a cabeça começou a trabalhar. Ele se afastou um pouco, olhou para a mãe com os olhos vermelhos e perguntou com uma voz que ainda não havia encontrado o tom certo. Quanto tempo você está aqui? Tempo suficiente para saber de tudo. Viviane se levantou da poltrona. Renato, amor, senta, foi Helena quem disse. Com uma voz que não levantou, não tremeu, não pediu. Uma voz que simplesmente informou que não havia outra opção. Viviane ficou imóvel por um segundo e então sentou. Helena colocou o envelope sobre a mesa. Depois olhou para Marcos e fez um movimento quase imperceptível com a cabeça. Marcos abriu o paletó e colocou os documentos ao lado do envelope. Viviane olhou para o envelope, olhou para os documentos,
olhou para Marcos e, pela primeira vez desde que Helena havia entrado naquela casa, a compostura dela não se recuperou em segundos. Ficou rachada, visível, real. Ela recuou 2 passos em direção à mesa de jantar, e o movimento brusco fez o braço dela esbarrar na borda, derrubando os pratos que estavam empilhados para serem guardados. O barulho foi alto e seco, cacos brancos espalhados pelo chão da sala como peças de uma coisa que não tem mais como ser remontada. Ninguém se mexeu para juntar. Renato olhou para os cacos no chão, depois para Viviane, depois para os documentos sobre a mesa. E quando levantou os olhos para a esposa, Helena viu no rosto do filho algo que nunca havia visto antes. Não era raiva. Era a expressão de alguém que acabou de entender que a vida que acreditava ter construído não era bem o que pensava, e que agora, finalmente, estava lúcido o suficiente para encarar isso. Os cacos dos pratos continuavam no chão. Ninguém havia se movido para juntá-los, e havia algo certo nisso, como se aquela bagunça toda fosse a representação física do que estava acontecendo naquela sala. Coisas que pareciam inteiras até um momento antes, agora espalhadas, irreparáveis, impossíveis de voltar ao que eram. Viviane ficou de pé perto da mesa de jantar, com os braços cruzados, e aquela postura de quem ainda está tentando encontrar uma saída, mesmo quando todas as portas já fecharam. Renato estava sentado no sofá com os documentos no colo, lendo, relendo, passando os dedos pelas páginas como se precisasse do tato para confirmar o que os olhos estavam vendo. Marcos ficou parado perto da janela em silêncio. Ele havia entregado o que tinha e agora entendia que o resto era entre aquelas 3 pessoas. Helena ficou de pé no centro da sala, não porque estava encenando alguma coisa, mas porque suas pernas simplesmente não tinham intenção de ceder. Foi Renato quem falou primeiro. A voz saiu baixa, sem drama, do jeito que as perguntas verdadeiras saem, sem espaço para resposta ensaiada. Quanto tempo? Viviane não respondeu de imediato. Descruzou os braços, olhou para o lado, e quando voltou o rosto para o marido, havia algo diferente na expressão dela. Não era o sorriso calculado de sempre. Era outra coisa, mais crua, mais cansada, como quem carregou um peso por tempo demais e está começando a sentir o joelho dobrar. Desde o começo, ela disse, e a honestidade daquelas 3 palavras foi mais assustadora do que qualquer mentira que ela poderia ter dito. Renato fechou os olhos por alguns segundos. Quando abriu, olhou para Helena. Você sabia de tudo isso antes de entrar aqui? Fui descobrindo aos poucos, Helena respondeu, mas sabia que algo estava muito errado antes de colocar o primeiro pé nessa casa. Por que não me ligou? Por que não me disse diretamente? Helena olhou para o filho com aquela clareza de mãe que não precisa de rodeio. Porque você não ia acreditar. Você está há meses com o julgamento comprometido por algo que colocavam na sua bebida toda noite, Renato. Eu precisava de provas. Precisava que você visse com os próprios olhos. O silêncio que se seguiu foi pesado. Renato olhou para Viviane com uma expressão que Helena nunca queria ter visto no rosto do filho. Aquela expressão de quem amou de verdade e está processando que o amor foi usado como instrumento. Você me amava? Ele perguntou para Viviane. Simples assim. Sem acusação, sem grito, só a pergunta mais honesta que um homem traído consegue fazer. Viviane abriu a boca, fechou, abriu de novo. E foi nesse momento que a porta da mansão se abriu. Ninguém havia chamado Elisa. Ela entrou com uma caixa pequena nas mãos e um semblante de quem tomou uma decisão difícil, depois de muito tempo em dúvida. Aquela expressão de alívio misturado com medo que aparece quando a consciência finalmente vence o silêncio. Parou na entrada da sala, viu os cacos no chão, viu Renato no sofá, viu a irmã encostada na mesa de jantar e, por último, viu Helena. Quando os olhos de Elisa encontraram os de Helena, ela respirou fundo. Eu precisava vir, ela disse. Para todos, mas olhando para a irmã.
Não consigo mais ficar calada. Viviane endireitou o corpo. Elisa, vai embora. Isso não é... Chega, Vivi. A voz de Elisa não levantou, mas tinha um peso que cortou o ar da sala. Já chega. Você passou a vida inteira acreditando numa história que não era verdade. E eu fiquei calada porque tinha medo de você, mas não vou mais. Viviane ficou branca. Elisa colocou a caixa sobre a mesa ao lado dos documentos de Marcos. Abriu devagar e tirou de dentro um maço de cartas, envelopes velhos, alguns amarelados nas bordas, com a letra da mãe delas na frente de cada um. Encontrei essas cartas no fundo do guarda-roupa da mamãe depois que ela foi embora, Elisa disse, olhando para Renato agora. Ela escreveu e nunca mandou. São confissões do que ela fez, do que ela inventou, do que ela colocou na cabeça da Viviane desde que eram crianças. Helena sentiu as pernas finalmente pesarem, mas não cedeu. Renato olhou para as cartas, depois para Helena. Do que ela está falando? Helena respirou fundo. A mãe de Viviane era minha vizinha, Renato, muitos anos atrás, numa outra vida. Ela pegou dinheiro emprestado de muita gente usando o meu nome, sem eu saber. Quando eu descobri e contei a verdade para as pessoas do bairro, ela perdeu tudo que tinha construído ali e foi embora com as filhas. Passou o resto da vida dizendo para elas que eu havia destruído a família delas por maldade. Renato ficou olhando para a mãe sem piscar. Viviane cresceu acreditando nisso, Helena continuou. E quando descobriu que você era meu filho, decidiu que ia usar você para acertar uma conta que nunca foi real. O silêncio que caiu foi diferente de todos os outros silêncios daquela tarde. Era mais fundo, mais cheio. Renato se levantou devagar e olhou para Viviane com uma expressão que não era mais de dor, era de compreensão. E compreensão às vezes dói mais do que qualquer outra coisa. Você sabia que a história da sua mãe não era verdade? Ele perguntou para ela. Viviane não respondeu. Viviane... Ela fechou os olhos. Eu não queria saber. Ela disse por fim, com uma voz que havia perdido toda a compostura. Era mais fácil acreditar. Era mais fácil ter um motivo. Um motivo para o quê? Ela abriu os olhos e olhou para ele. E o que havia naquele olhar era a coisa mais complicada que Helena havia visto em muito tempo. Não era frieza. Era uma mulher que havia construído uma identidade inteira em cima de uma mentira e que agora, sem ela, não sabia mais quem era. Para chegar até você, Viviane disse baixinho. No começo era o plano, era tudo calculado, mas depois a voz falhou. Depois não era mais. Renato ficou olhando para ela por um longo momento. Depois se virou para Elisa. Essas cartas provam o que sua mãe fez? Provam tudo, Elisa confirmou. Cada detalhe. Ela sabia que tinha errado. Ela sabia que a Helena não tinha culpa de nada. Ela escreveu isso, só não teve coragem de dizer em vida. Renato assentiu devagar. Pegou as cartas, olhou para elas por um momento e as colocou sobre a mesa com cuidado, do jeito de quem está respeitando o peso daquilo, mesmo sem ter pedido para carregar. Então, olhou para Helena e, sem dizer uma palavra, foi até a mãe e a abraçou de novo. Dessa vez, não era o abraço do choque, da descoberta, do reconhecimento súbito. Era o abraço de um filho que acabou de entender o tamanho do que a mãe havia feito por ele, o quanto ela havia aberto mão, o quanto havia aguentado em silêncio dentro daquela casa, de avental, servindo café para a mulher que estava usando ele como peça de uma vingança. Tudo para chegar perto o suficiente para protegê-lo. Helena enterrou o rosto no ombro do filho e fechou os olhos. Dona Cida havia aparecido na entrada da sala em algum momento. Ninguém havia percebido quando. Estava parada com as mãos juntas na frente do corpo e os olhos cheios, sem conseguir esconder nada daquilo que estava sentindo. Marcos olhou para o chão. Elisa ficou com as mãos sobre a caixa de cartas, olhando para a irmã. E Viviane ficou parada perto da mesa de jantar, sozinha no meio daquela sala, cheia de pessoas, cercada pelos cacos dos pratos que ainda ninguém havia juntado.
e pelo peso de tudo que havia construído sobre uma fundação que nunca existiu. Helena se afastou do filho com cuidado, limpou os olhos e olhou para Viviane. O que apareceu no rosto de Helena naquele momento fez Elisa prender a respiração, fez Marcos desviar o olhar e fez Renato ficar completamente imóvel. Não era raiva, não era triunfo, era compaixão. A compaixão difícil, real, daquelas que custam caro, a de uma mulher que olha para quem tentou destruir o filho dela e consegue enxergar por baixo de tudo uma criança que cresceu acreditando numa mentira e não sabia como sair dela. Eu sei o que é crescer ouvindo uma história que molda tudo que você acredita. Helena disse para Viviane, com uma voz que não tremeu. Eu não vou guardar raiva de você. Mas o que você fez com meu filho precisa parar agora. E você precisa encontrar quem você é sem essa história. Viviane ficou olhando para Helena por um longo momento. E então, pela primeira vez desde que Helena havia entrado naquela casa, Viviane chorou de verdade. Viviane saiu da mansão no fim daquela tarde. Não foi uma saída dramática, não teve porteira batendo, não teve grito, não teve cena. Foi uma saída silenciosa, daquelas que dizem mais do que qualquer palavra poderia dizer. Ela pegou uma mala pequena, só o essencial, e quando passou pela sala onde Helena ainda estava de pé, parou por um segundo na soleira da porta. Olhou para Renato. Ele estava sentado no sofá com as mãos entrelaçadas, olhando para o chão. Não levantou o rosto. Então Viviane olhou para Helena. E disse com uma voz que havia perdido todo o verniz e toda a construção. Uma voz crua de dentro, que talvez fosse a voz real dela pela primeira vez. Eu achei que ia conseguir não sentir nada. Achei que ia ser fácil. Helena não respondeu. Ficou olhando para ela em silêncio. Não foi, Viviane completou, e atravessou a porta. O som dos passos dela sumiu no corredor, depois na escada de serviço, depois no silêncio da tarde. Renato ficou parado por um longo momento. Depois respirou. Um respirar fundo, lento, de quem estava aprendendo de novo a usar os pulmões direito. E ficou quieto. Helena foi até o sofá e sentou ao lado do filho sem dizer nada. Colocou a mão sobre a mão dele. E ficaram assim os dois em silêncio, enquanto a luz da tarde mudava de cor lá fora. Porque às vezes o amor não precisa de palavra. Às vezes ele é exatamente isso, presença, só presença. Nos dias que se seguiram, a mansão foi ficando mais leve. Não de uma vez, foi aos poucos, como quando uma janela que estava fechada há tempo demais é aberta e o ar entra devagar, renovando cada canto sem pressa. Renato dormiu por 2 noites seguidas sem o chá, e na manhã do terceiro dia acordou com uma clareza nos olhos que Helena não via há muito tempo. Não disse nada sobre isso, mas foi até a cozinha. Preparou o café ele mesmo e sentou à mesa com a mãe como se fizessem isso toda manhã da vida. Dr. Rivaldo veio à mansão alguns dias depois. Examinou Renato, conversou com ele, analisou os registros que Helena havia guardado, confirmou o que já se sabia, que com o afastamento completo da substância, o organismo de Renato se recuperaria integralmente. Disse que levaria algumas semanas, que o processo seria gradual, mas que não havia sequela permanente. Helena ouviu isso sentada numa cadeira da sala e ficou em silêncio por um momento que doutor Rivaldo entendeu sem precisar de explicação. Depois disse simplesmente, obrigada. E Dr. Rivaldo assentiu, pegou a pasta e foi embora com a discrição de sempre. Marcos apareceu numa tarde sem avisar. Renato o recebeu na varanda. Os dois ficaram lá por quase 2 horas, com café esfriando na mesa e nenhum dos dois com pressa de terminar a conversa. Helena não ouviu o que disseram, mas viu, da janela da cozinha, o momento em que Renato colocou a mão no ombro do amigo e balançou a cabeça com aquele gesto de quem está dizendo que está bem, que vai ficar bem, que entende. E viu o momento em que Marcos baixou a cabeça com o peso de quem carregou culpa por tempo demais.
Quando Marcos foi embora, passou pela cozinha, parou na entrada e olhou para Helena. Não disse nada por alguns segundos. Depois falou com uma voz baixa. A senhora fez o que nenhum de nós teve coragem de fazer. Obrigado. Helena assentiu. Cuida dele. Sempre. Elisa voltou 3 dias depois com uma caixa menor. Só as cartas de Sônia, separadas das outras coisas, amarradas com um barbante simples, como se fossem algo que precisasse ser entregue com cuidado. As duas se sentaram na cozinha da mansão, numa tarde em que Renato havia saído para resolver questões da empresa. Os primeiros passos de volta a uma rotina real, sem névoa, sem peso invisível nos ombros. Elisa contou o que Helena ainda não sabia em detalhes, como havia descoberto as cartas, como havia lido tudo numa noite só e ficado incapaz de dormir, como havia guardado aquilo por um tempo, tentando decidir o que fazer. Contou que havia tentado falar com Viviane antes, que a irmã havia rejeitado a conversa com uma dureza que doía porque vinha de dentro do medo, não da certeza. Ela não queria que a história fosse mentira, Elisa disse, porque se fosse mentira, ela tinha destruído a vida dela e a vida de outras pessoas por nada. Helena ficou olhando para as cartas amarradas sobre a mesa. Não foi por nada, ela disse devagar. Foi por uma dor real. A dor é real mesmo quando a história que a causou não é. Elisa ficou olhando para ela. Como a senhora consegue ter essa cabeça depois de tudo que aconteceu? Helena pensou por um momento. Porque eu também sou mãe. E eu sei o que uma mãe é capaz de passar para os filhos sem perceber. As medos, as mágoas, as versões tortas das histórias que viveu. Sônia errou. Errou muito, mas Viviane também foi vítima disso. Elisa assentiu com os olhos cheios. Antes de ir embora, ela deixou as cartas com Helena. Acho que é a senhora quem deve decidir o que fazer com isso. Naquela noite, Helena ficou sozinha com as cartas na cozinha por um longo tempo. Leu algumas. Não todas. Algumas bastavam. Eram exatamente o que Elisa havia descrito. A letra de Sônia, a confissão de alguém que sabia que havia errado e não teve coragem de consertar em vida. Havia em algumas delas uma amargura, em outras um arrependimento que parecia genuíno. Aquele tipo que aparece tarde demais, mas aparece. Helena ficou olhando para a última carta por alguns minutos. Depois, levantou, foi até o quintal e ficou parada sob o céu aberto com as cartas na mão. Não queimou, não rasgou, dobrou com cuidado, colocou dentro de um envelope novo e guardou. Não porque precisava guardar como prova, mas porque aquelas cartas eram parte de uma história que havia moldado uma família inteira. E histórias, mesmo as dolorosas, merecem ser guardadas com respeito. No fim de semana, Renato propôs que fossem até o bairro onde ele havia crescido. Não disse o motivo. Helena não perguntou. Pegaram o carro cedo, antes do movimento, e foram os dois em silêncio a maior parte do caminho. Um silêncio bom, do tipo que só existe entre pessoas que não precisam preencher o ar para se sentir perto. O bairro estava quase igual. As ruas de paralelepípedo, as casas coladas, o bar da esquina com a mesma fachada desbotada. A casa onde haviam morado era de outra família agora. Uma família jovem, com bicicleta de criança encostada no portão e vaso de planta na janela. Renato parou o carro na frente e ficou olhando por um momento. Eu lembro de tudo, ele disse. Lembro da senhora acordando antes do sol. Lembro do cheiro de café que já estava pronto quando eu descia. Lembro de uma vez que eu precisava de material escolar e a senhora disse que estava resolvido. E só muito tempo depois entendi o que você teve que fazer para resolver. Helena não disse nada. Olhou para a casinha com os olhos marejados. Eu me afastei, Renato continuou. Sei que não foi só culpa de Viviane. Eu deixei. Eu escolhi acreditar nas desculpas porque era mais fácil do que encarar que alguma coisa estava errada. Você estava sendo afetado, Renato. Não foi antes disso também. Ele interrompeu com gentileza.
Antes de qualquer substância, eu já estava me afastando. Fiquei com vergonha disso. Helena virou o rosto para o filho. Vergonha de quê? Renato demorou um momento. De ter ficado tão grande e ter esquecido de onde vim. O silêncio que se seguiu foi daqueles que pesam, mas pesam bem, como cobertor em noite fria. Helena pegou a mão do filho, apertou, e disse a coisa mais simples e mais verdadeira que havia para dizer. Você não esqueceu, você só se perdeu um pouco, e se perder faz parte, desde que a pessoa encontre o caminho de volta. Renato olhou para a mãe, e pela primeira vez em muito tempo sorriu de verdade, com os olhos, com o rosto inteiro, com aquele sorriso que Helena conhecia desde que ele tinha dente de leite e joelho sempre ralado de tanto correr. Ficaram ali parados na frente da casinha por mais um tempo, sem pressa. Sem mais nada para provar ou descobrir ou proteger, só os dois, do jeito que sempre havia sido, do jeito que, no fundo, nunca havia deixado de ser.